Queridos amigos e amigas, web espectadoras aqui do nosso programa Brasil com Amor, com muita ordem, com muito progresso na cultura, na educação. Eu, Leda Prado, sou candidata à cadeira número 10 da Academia Brasileira de Letras. E agora, nesse momento, eu quero me dirigir aos senhores confrades, aos senhores acadêmicos e acadêmicas da Casa de Machado de Assis. Senhoras e senhores, bom, eu quero hoje fazer um comentário de uma pessoa que não está mais aqui. Vou comentar sobre a memória dessa pessoa, que é o cantor e compositor romântico Vanderlei Alves dos Reis, o nosso querido, amado, adorado cantor romântico. Bom, ao meu ver, eu conheço o Vando há muitos anos. Desde menino eu conheço o Vando. Então, é o seguinte: esse artista, esse intelectual, porque o Vando, ele sempre foi um intelectual e coautor dos meus livros, exatamente isso, coautor dos meus livros, porque eu não fazia nada sem pedir orientação a ele, porque o Vando sempre foi uma pessoa muito, ele dizia, espera, deixa eu pensar, sabe, e ele era extraordinário de conviver e tudo, e eu estava sempre em contato com ele, e inclusive, deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês, agora que me veio na memória. Quando eu fui fazer o programa Laços de Amor, que ele me ajudou a desenvolver a abertura, cedeu a música melhor para a abertura do programa, e a gente gravou em Ipanema, na Praça Solar da Paz, enfim, o Vando organizou todo o roteiro para mim, e aí tinha depois caminhar na praia de Ipanema, e aí óbvio, a própria praia pede um maiô, um biquíni. Aí o Vando falou, não, você não tem nada que está mostrando corpo, você tem que mostrar a sua cultura, a sua inteligência e a sua beleza interior. E eu digo, bom, mas tem o banho de cachoeira. Não, o banho de cachoeira você põe um biquíni, fica de lado, mas nada de estar se exibindo. Olha, e o Vando tem toda a razão, porque a gente nunca sabe o dia, amanhã. E eu acho que ia chamar muito mais atenção. Depois eu pensei, bom, ia chamar muito mais atenção eu andando na praia de Ipanema, pra lá e pra cá, de biquíni ou de maiô, do que a proposta do programa, que é um laço de amor com a cultura, com a literatura e com a Casa de Machado de Assis, com a Academia Brasileira de Letras. E ao meu ver, eu acho que ainda é tempo de nós reconhecer, sim, esse genial cantor, compositor romântico. Teve um apelo todo erótico nas letras das músicas do Vando, mas fazer o quê? Se esse país é um país sensual, é um país que tem um apelo demais para beleza, para estética, sabe? Hoje, nesse país, se você é bela, se você tem um corpo bonito, você vira artista da noite pro dia. É um absurdo isso. Isso está totalmente errado. Não podemos viver num país e pensar assim. Aí o que o Vando fazia? O Vando colocava esse tempero, porque você não ia vender disco, sabe? Então, mas veja a profundidade da poesia, da literatura dentro da obra do Vando. E o Vando deixou mais de 500 músicas. Então, é o nosso dever, é a nossa obrigação, sim, manter a memória desse grande artista, desse grande astro da música popular brasileira. Então é isso. Então, senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas, enfim, eu acho que é uma opinião, não sei se vai ser aceito aí, mas eu acho que poderia dar uma menção honrosa para o Vando. Eu acho que seria justo, seria uma coisa merecida, exatamente pelo número de músicas que ele fez, pela poesia, tem cada música uma mais linda do que a outra. Eu estou falando aqui de valor intelectual, eu estou falando aqui de melodia, eu estou falando aqui da sonorização da palavra, eu estou falando aqui da criação artística, eu estou falando aqui de inteligência e de intelectualidade, porque todas as obras do Vando têm poesia em todas as músicas. Pode-se ver no tributo que ele fez para a África do Sul,
quando ele esteve na África, ele fez um tributo, ele cantou a história de uma moça que aconteceu na vida real e fez uma música. Então olha a poesia sobre o mar azul e o olhar de Deus. Então eu acho que é o nosso dever, é a nossa obrigação. E eu pretendo, se Deus quiser e Ele há de querer, publicar pegar essas músicas do Vando e conversar com os filhos, com a família do Vando, pra gente fazer ali dessas músicas um grande livro, fazer um museu pro Vando, pra colocar os discos de ouro do Vando, os discos de platina, de diamante, de brilhante, porque o Vando nunca foi um artista de ficar se exibindo, sabe? Ele sabia do valor dele, mas ele era muito humilde. E então tem muita gente aí agora, sabe, que não tem nada de humilde e que é bilhardário, que é rico, fica pegando o que é do Vando, e a gente não pode deixar isso. Então o que é do Vando tem que ir para a família dele, para os filhos dele, e uma parte sim para uma instituição de caridade, para cuidar das criancinhas, dos velhinhos. Assim era a vontade dele, e assim era o que ele queria, e assim foi o que ele sempre fez. Então hoje eu sou candidata à Academia Brasileira de Letras, e da onde o Vando está, que o Vando me ilumine e que eu consiga conquistar essa cadeira, porque olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, a Academia Brasileira de Letras não é o Brasil, não é. Não é, porque ela é especial, ela é única, ela é uma glória. A glória do saber, a glória das letras. Agora, é uma academia que tem a ordem, exatamente, a ordem e o progresso do genial Machado de Assis. O Machado de Assis, ele foi um menino pobre, nasceu no Morro do Livramento, era um mulato, era um autodidata, e ele vendeu doces para ajudar a família, era muito humilde. E ele construiu a Academia Brasileira de Letras, era um sonho de Machado de Assis, porque naquela época, na época do Machado de Assis, um escritor, um poeta, eles eram marginalizados. Então ele criou a Academia Brasileira de Letras no sentido de valorizar os escritores, os poetas. Então nós temos que entender uma coisa, que a Academia Brasileira de Letras, ela defende a língua portuguesa. Exatamente isso. Então, ao meu ver, nós temos que dar, digamos assim, destaque e temos que eleger pessoas como eu, como outros, mas com o seu valor literário. Exatamente, literário. Então, porque é uma casa em defesa do romance, em defesa da prosa, do verso, da escrita, da palavra. É uma casa que defende o branco do papel. A gente pega o branco do papel e a gente preenche com a nossa imaginação, com a nossa inteligência, com a nossa criação e com a sonorização da palavra, na arte da escrita. Tanto que nós temos uma especialista em língua portuguesa, que é a acadêmica, professora de literatura da PUC aqui do Rio de Janeiro, que é a Cleonice Berardinelli. Então nós temos que ter acadêmicos. Olha, claro que eu quero ser eleita, eu vou brigar por essa cadeira, eu vou lutar. Se eu vou ganhar, eu não sei, mas eu vou fazer a minha parte. Agora, eu acho que a Academia Brasileira de Letras, ela precisa cada vez mais e muito mais permanecer e se estabelecer no âmago da sociedade. Porque a sociedade tem que ter um comprometimento com a Academia Brasileira de Letras. E a Academia Brasileira de Letras, idem. Eu vejo dessa forma. É óbvio que tem todo um estatuto da Academia Brasileira de Letras. Mas a Academia Brasileira de Letras, ela está lá aberta, com as suas portas abertas para todas as formas de arte. Do canto, à dança, ao teatro, tudo. Agora, o foco da Academia Brasileira de Letras,
o desejo do Machado de Assis, porque eu tenho sonhado com o Machado de Assis, eu me comunico com ele quando eu vou aí, e ele me escuta. Machado de Assis, ele me escuta. Olha, deixa eu lembrar uma coisa para vocês do Machado de Assis. Quando eu fui cobrir os 110 anos da Academia Brasileira de Letras, imagina, eu estava nervosa, é normal. Imagina um evento de uma magnitude dessa, receber lá pessoas importantes como o presidente da República, o ex-presidente da República Lula, entre outros ministros, Dona Lili Marinho e por aí vai. Então eu fiquei nervosa. Aí eu olhei para a imagem, para estátua do Machado de Assis e falei para ele, olhei para ele, firme no olho e falei: Machado de Assis, me ajuda, querido, me ajuda, não posso errar. Eu tenho que fazer a abertura desse evento assim, uma linha reta. E não gaguejei, não errei. Porque geralmente uma abertura, a gente sabe, e deu tudo certo. Então o Machado de Assis me ouça. E que Machado de Assis me ouça agora. E que todos os queridos acadêmicos, senhoras e senhores acadêmicos e acadêmicas da Casa de Machado de Assis, me prestigiem, me votem em mim, me elejam sim. Porque, olha, eu vou fazer a minha parte aí na academia. Nossa, porque eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver a academia comigo. Porque, veja, eu já faço parte há tantos anos aí. Só que eu não tenho tido tempo de estar mais aí, porque eu tive que preparar toda a minha campanha, sim, à presidência do Brasil. E aí eu tive que me empenhar, montar minhas coisas todas e mexer nos meus guardados, os meus projetos de política desse país. E aí eu não tenho ido lá, mas eu vou passar aí agora, porque eu vou correr atrás desses votos. Eu vou conquistar essa cadeira, sabe? Agora, vai ser muito bom para o Brasil, vai ser bom para a academia e vai ser bom para mim. Porque nós estamos precisando, sim, dar uma renovada nesse país. Nós temos que eleger pessoas realmente notáveis, pessoas valentes, pessoas com garra, com determinação e com talento. Sabe? Com talento. Nós temos que dar valor aos gênios. E eu, pela crítica, sem me faltar... Olha, gente, sem me faltar a devida modéstia, pela crítica, dizem que eu sou genial na arte da comunicação. E quem descobriu essa faísca do meu olhar, essa faísca da minha cultura, da minha genialidade, foi o queridíssimo Dr. Roberto Marinho, que Deus o tenha. Dr. Roberto Marinho, que sacou que eu tinha essa faísca e me ajudou, ele e a Dona Lili Marinho, porque o Dr. Roberto disse para a Dona Lili assim: olha, a gente tem que ajudar a Leda, vamos ter que fazer um esquema aí de livros para Leda. E a Dona Lili, muito inteligente, muito sábia, me ajudou muito. Agora, inclusive ela sempre disse publicamente que o Dr. Roberto te ajudou muito, Leda. E isso é verdade, ele me ajudou sim, porque ele sacou a pessoa genial. Agora vocês têm ideia o que é subir no elevador da Globo com o Dr. Roberto Marinho? Eu estava aqui, aí ele: oi, tudo bem? Como é que você vai? Tá tudo bem com você? Tudo bem, doutor Roberto. Então, vem pra cá, vamos subir aqui. Aí eu subi no elevador da presidência junto com ele. E aí, sabe? E aí ele... Depois, Leda, você vai lá pra gente conversar. E aí eu fazia tudo que eu tinha que fazer e ia no gabinete dele. E era recebida com o maior mimo, com o maior carinho, com a maior atenção, com a maior elegância, aquela coisa, sabe, maravilhosa, aquela que o Dr. Roberto tinha aquela humildade, mas tinha aquela classe, aquela maravilha. E aí ele disse para mim: você tem um talento extraordinário e você tem que desenvolver. E me deu todo o caminho e me abençoou lá na Academia Brasileira de Letras, do Dr. Roberto Marinho. Ele foi muito querido na minha vida. E o Dr. Walter Poiares também, que era assessor dele, sabe? Então eu sempre tive no conceito do Dr. Roberto Marinho como uma pessoa muito especial, como pessoa das artes, como mulher inteligente e decente.
e decente, porque o Dr. Roberto Marinho, ele prezava muito isso, sabe? Uma pessoa, o Dr. Roberto Marinho, ela tinha que ser muito digna, digna no sentido, assim, de ter uma vida pessoal decente, de ter uma vida de direita, honesta, correta, e eu fiz isso, e eu tenho certeza que aonde o Dr. Roberto Marinho está, no céu, ele sabe do que eu estou passando aqui, desses plágios todos, porque ele me chegou, ele me deu um ponto de luz. E aí todo mundo também se aproximou para me ajudar, e eu também pedi para me ajudar. Eu sempre fui uma pessoa muito humilde. Agora, o que eu tô falando aqui para vocês é o seguinte: eu me empenhei, eu estudei sábado, domingo, olha, eu não tive férias, eu não viajei, eu sacrifiquei muito a minha vida pessoal, sim, para ser essa artista que eu sou hoje. E tive que lutar muito para sobreviver. Porque como que a gente vai fazer arte nesse país com fome? Não dá. Não tem condição. Não tem condição. A fome não deixa a gente pensar, trabalhar. E aí eu tive que, equilibrar as duas coisas. E aí apareceu o Lidador, e aí eu trabalhei pro Lidador, e enfim, sabe? Agora, óbvio que o desejo do Dr. Roberto Marinho era que eu estivesse hoje lá na Globo escrevendo novelões, porque ele disse para mim: estuda toda a obra da Janete Claire. Ele me deu uns livros magnânimos, extraordinários, que eu tenho esses livros até hoje. Eu devorei tudo, estudei, mas estudei de entender ali e passar pro papel o que eu achei disso, o que eu achei daquilo, estudar, pautar, sabe, tudo direitinho. Eu fiz tudo isso para estar passando por esses plágios. E ele dizia para mim: Leda, você tem um talento enorme e você vai colorir esse país. E a própria Rede Globo de televisão, de filmes, minisséries, novela, de música, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, só que estão me roubando todo o meu direito autoral. Então, olha, eu vou dedicar esse vídeo aqui ao doutor João Roberto Marinho, presidente do jornal o Globo. Eu admiro muito a sua competência, porque o jornal o Globo, é show de bola. Quando eu pego o jornal para ler, eu não consigo parar. E se eu paro de ler, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu guardo e depois leio tudo. Eu começo da última página e vou para a primeira página. É assim que eu leio o seu jornal. E o senhor está de parabéns. Agora, eu ainda acho, me permita aqui só lhe dar um palpite aqui. Eu ainda acho que tem que dar só sabe como é que é? Uma garibadinha ali. E se o senhor quiser, eu estou à sua disposição para colaborar, sim. Porque eu quero mais é que vocês todos brilhem. Eu quero que todo mundo brilhe, que todo mundo tenha sucesso. Muito mais ainda do que vocês já têm. Quanto à Rede Globo de televisão, idem, a mesma coisa. Paz. Eu quero paz com todo mundo aí. Porque eu não estou aqui para brigar. Eu estou aqui para fazer arte. Eu estou aqui para compartilhar arte. Agora vocês, os senhores, têm que entender. Eu adoraria que o doutor Roberto Irineu Marinho, que o senhor visse esse vídeo aqui, o que eu estou dizendo para o senhor. E eu sei que o senhor é uma pessoa extremamente correta, extremamente séria, e o senhor não vai permitir esses plágios todos, esse abuso todo que está acontecendo aí na sua emissora. Eu vou lhe informar o que está acontecendo aí. Estão pegando tudo que é meu, tudo que é meu. E estão assinando os roteiristas, os novelistas, e os novelistas que estão chegando, os novelistas que já estão aí, e por aí vai. Então, agora, o senhor há de convir comigo, eu tenho que lutar pelo que é meu. Agora, eu vou aí, não consigo falar com o senhor. Ninguém aí me recebe. Então, me bota pra correr, é verdade. Então, eu tô falando aqui agora, pra ver se a gente consegue se entender. Exatamente isso. E eu tô à sua disposição. E quem manda aí, que eu saiba, é o senhor. Não é verdade? Então, olha, se o senhor precisar de mim para escrever novelões, sabe? Novelões, porque a sua emissora merece. Você sabe por que essa emissora merece? Porque a sua emissora foi construída por um homem que olhava no olho da gente sem piscar. Um homem que enxergava na gente o que as outras pessoas não enxergavam. Mas ele enxergava na gente a decência, a ética, a honestidade,
o amor, o respeito, o carinho e muito mais do que isso, a lealdade. A lealdade. Então, se o senhor quiser que eu escreva, eu estou à sua inteira disposição e eu tenho cada obra, sem querer me exibir aqui, uma melhor do que a outra. É verdade, eu me aperfeiçoei. E quem foi que me botou para estudar e me deu um caminho, como é que eu tinha que fazer, foi o Dr. Roberto Marinho. Então eu tenho que ter muita gratidão, sim. Aliás, eu sempre tive. Eu sou uma pessoa grata. Agora, eu tenho que me defender. O senhor está me entendendo? Eu não tenho nada contra ser emissora. Imagina, meu sonho sempre foi trabalhar como uma atriz aí. Mas como atriz não deu certo. Eu tive que sair para me dedicar à literatura, porque eu não tive uma oportunidade. O senhor está me entendendo? Bom, em suma, a vida deu todas essas voltas, então eu estou aqui. Estou aqui agora, lhe pedindo paz. Exatamente isso. Que a gente possa se acertar, que a gente possa se entender, sim, e que a gente possa cada vez mais fazer com que a sua comunicação dessa grandiosa emissora que presta um serviço de qualidade à sociedade, ela pode melhorar muito mais. O senhor sabe por quê, Dr. Roberto Irineu Marinho? Porque nós estamos agora na inovação. Exatamente. Então, olha, eu vou dar um palpite aqui. Eu já estive olhando toda a sua programação, tudo, Globo News, tudo. Eu já vi quem se destaca, quem tem que dar uma garibada. Se o senhor der uma garibada nessa turma do jornalismo aí, competente, é isso que está precisando. E na parte de teledramaturgia, o senhor sabe que está de chorar, porque eu choro quando eu vejo lá as minhas obras sendo reproduzidas pelos novelistas. Então é isso. Então tá tudo certo, vamos em frente. Eu sou candidata à Academia Brasileira de Letras, à Casa de Machado de Assis. E é isso. Então eu quero hoje dedicar esse programa a uma pessoa muito querida, né? Que foi o Dr. Roberto Marinho. Tem que dedicar a ele, porque ele foi tudo de bom para todos nós. Porque o Dr. Roberto Marinho, ele tinha aquela coisa assim, aquela simplicidade, aquele jeitinho de chegar perto da gente, aquela humildade. Ele nunca subia no elevador se ele visse um funcionário dele ali. Ele não subia, ele chamava todo mundo para subir com ele no elevador dele, da presidência, ou então no elevador dos funcionários. Isso é muito bonito, isso, né? Isso é muito bacana. Então a gente tinha aquele respeito, ele nos honrava muito, exatamente isso, ele nos honrava. E a mim ele me honrou muito ele me honrou. Me ajudando, me orientando, porque ele achava eu uma mulher muito especial, ele me achava uma mulher muito batalhadora, muito sincera, muito visceral em relação à minha arte e à minha pessoa. A minha pessoa no sentido... Vocês estão me entendendo? No sentido, assim, de decência. E o que é uma pessoa decente? É fazer as coisas com honestidade. É não se vender para conseguir um espaço. Graças a Deus eu não me vendi. Olha que eu tive oferta. Recusei tudo. Enfrentei os desafios, que não é fácil. Não é fácil, mas enfrentei porque a minha arte era muito mais forte. O que eu posso fazer? A minha arte é a minha vida e ela é muito mais forte. Então eu tenho que ser fiel à minha arte. Eu não posso fugir, para finalizar aqui, da minha verdade interior. Então a minha verdade interior é essa, o senhor entende? Então é isso. Então muita paz e que eu ganhe, sim, que eu ganhe essa cadeira. Meu Deus do céu, vai ser muito bom, porque os meus livros todos vão para as livrarias, e vai ser muito positivo para mim. Tomara. Um beijo grande, obrigada pelo carinho, pela audiência. Vota em mim, cadeira número 10, aqui, Ilha da Prata. Tchau.